Amém? Vamos para a palavra em nome de Jesus? Glória a Deus. Gênesis capítulo de número 17, por gentileza. Gênesis capítulo de número 17. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Abre comigo ali no capítulo de número 17. Nós vamos ler o versículo primeiro. Aleluia, louvado seja Deus. Gênesis 17, versículo 1, diz assim: Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Amém? Vou ler de novo. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Glória a Deus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, te agradecemos pela leitura da tua palavra. Ela é viva e eficaz. Tenho certeza que mais uma vez o Senhor vai ministrar no nosso coração. Pai amado, fazer com que a gente saia daqui transformados, moldados, Pai amado, pelo Senhor, direcionados. Queremos receber mais que informações aqui neste lugar. Que o seu Santo Espírito se sinta à vontade para passear no meio da igreja, curar aquele que está enfermo, libertar aquele que está cativo, aflito. Em nome de Jesus, meu Deus, nós queremos que o Senhor tenha liberdade nesse meio, porque tudo vem de Ti, tudo é para Ti, em nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Por mais que é só um versículo, né? Nós vamos estar lendo vários outros versículos aqui para explicar a respeito daquilo que nós vamos conversar hoje, né? E eu quero desenrolar essa história com você. Eu vou falar a respeito de alguns capítulos anteriores para que você entenda o que estava pegando, né? Mas Gênesis 17, versículo 1 é a base de tudo aquilo que nós vamos falar aqui. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. O Senhor, Ele aparece para Abrão quando Abrão tinha a idade de 99 anos. Amém, irmão? Glória a Deus. Quando eu li isso aqui, eu fiquei cheio de esperança. Não é verdade? Porque se Deus aparece para Abrão quando ele já está com 99 anos, significa que ele ainda pode aparecer para mim cedo ou tarde. Amém, irmão? Ou seja, isso me encheu de esperança. Cedo ou tarde ele pode aparecer para mim, mudar todo o cursor da minha vida, e louvado seja Deus. Amém? Apareceu para um senhor de 99 anos, por que não comigo? Só espero que eu não precise esperar até lá. Não é verdade? Então que isso te encha de esperança. Pastor, eu estou precisando de uma visitação de Deus. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Não desista. Amém? Se ele aparece para quem tem quase 100 anos de idade, ele pode aparecer para a gente que tem bem menos que isso. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Então isso me enche de esperança. Porém, aquilo que Deus, quando ele encontra com Abrão, ele fala, para mim é algo muito pesado. Nós tivemos nas traduções mais novas, né, nas traduções mais atualizadas, talvez um probleminha de tradução, que algumas Bíblias estão escritas assim: olha, ande na minha presença e seja íntegro. Não sei como está escrito na sua Bíblia, talvez está escrito seja íntegro, né? Foi um probleminha de tradução que a gente teve, porque praticamente em todas as Bíblias, principalmente aquelas que preservam muito a questão do texto original, o Senhor realmente falou para Abraão: seja perfeito. Difícil, né, irmão? Quando a gente olha e aí imagina, o Senhor aparece para nós uma noite como essa e fala para mim assim, por exemplo: Felipe, anda na minha presença e seja perfeito. Eu já dou uma engolida seco, né? Falo, perfeito já é algo complicado demais. Mas eu quero te explicar aqui, né, irmão, a questão daquilo que o Senhor de fato queria dizer. E eu creio que você será muito edificado nessa noite. Primeiro ponto, já falei, essa palavra me dá esperança. O Senhor pode aparecer para mim cedo ou tarde. Segundo ponto, o Senhor Deus, ele é um pouco cômico, se não para dizer engraçado. Ele chega para Abrão e diz assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Pastor, e que graça tem nisso? Porque Deus se apresenta para alguém que ele já conhecia. Vocês estão comigo? Amém? Abrão já conhecia Deus. Se você for ler Gênesis capítulo número 15, Abrão já conhecia Deus e ele recebe a promessa: ei, de ti farei uma grande nação.
Em Gênesis capítulo número 16, Sarai e Abrão, eles tentam antecipar a promessa de Deus, né? A Sara vira para Abrão e diz: olha, visto que Deus não tem me dado filho, vai, deita com a minha serva, né, Agar, a gente conhece e tenha filhos com ela, deve ser ele o filho da promessa. Eles já conheciam a Deus. E aí a gente entende todos os desfechos. Abraão estava ali com cerca dos seus, finalzinho ali do capítulo número 16, verso de número 16 também, diz que Abraão estava com 86 anos de idade, quando Agar, lhe concedeu Ismael então. E olha só que interessante, 13 anos depois, vocês estão acompanhando? 13 anos depois, o Senhor aparece para Abraão. Tinha 86, aos 99 o Senhor aparece para ele e já se apresentando de novo: oi, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E Deus faz isso com a gente até hoje. Deus chega para a gente dizendo: ei, eu sou o Deus Todo-Poderoso, prazer. Aqui o Senhor não se estava apresentando para Abraão como se Abraão nunca tivesse conhecido, mas Deus estava fazendo com Abraão muitas vezes aquilo que Ele faz conosco, lembrando Abraão de algo que ele nunca deveria ter esquecido. Se Deus é o Deus Todo-Poderoso, e a palavra de Deus vai nos dizer que aquele que prometeu é fiel, amém? Lá em Hebreus capítulo número 10, verso número 23 vai dizer isso, né? Que a gente pode ter esperança nisso o quê? Na palavra do Senhor, porque aquele que prometeu é fiel. Então, se o Senhor tinha prometido que dele faria uma grande nação, que ele ia ter um filho, né? Com Sara inclusive, para que ele vai antecipar a promessa? Ou tentar? Talvez ele se esqueceu de quem Deus era, e talvez a gente se esquece de quem Deus é. Não é verdade? O negócio está demorando demais, aí a gente quer dar o jeitinho brasileiro. O brasileiro, ele é incrível, né? Inclusive a NASA está perdendo. Se a NASA contrata só brasileiro, irmão, a gente já tinha, né? Tinha casa até em Júpiter, não é verdade? Porque o brasileiro é sensacional, né? Muito doido. Então assim, o brasileiro principalmente, ele sempre quer dar um jeitinho, inclusive para Deus. Então muitas vezes Deus tem que vir até nós e dizer assim: oi, prazer, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sabe aquele que te fez a promessa? Sou eu. Eu sou fiel para cumpri-la. Amém? Sabe aquele Deus dos seus antepassados? Olha para a história, que nunca desamparou ninguém. Prazer, sou eu. Também não vou te desamparar, bobo. Eu estou te lembrando de algo que você não deveria ter esquecido, Abraão. Abraão conhecia Deus. Incrível as experiências que ele tinha com Deus, né? Eu particularmente não conheço alguém da nossa geração, da nossa era, que ouve Deus assim audivelmente com tanta facilidade que Abraão ouvia, né? Abraão, sai da sua parentela aí, cara. Sai da sua tenda, olha para as estrelas do céu. Imagina Deus falando isso com a gente. Olha para a estrela do céu. O que tem, Deus? Conta aí. Perdi a conta. Pois é, assim vai ser sua descendência. Agora vai lá para a areia do mar. Conta aí, não tem como, Senhor. Assim vai ser sua descendência. Agora imagina, o cara teve essas experiências com Deus, e Deus tem que chegar para ele, falar assim: oi, sou eu. Depois de 13 anos, o menino estava com 13 anos, fazia 13 anos, né, que ele tentou ali, como se diz, dar uma ajudinha para Deus, e não deu certo. A gente sabe, né, que Agar começa a desprezar Sara, porque ela tinha filho. Sara manda mandar os meninos embora, aí manda Agar e Ismael para o deserto, aquela parafernália toda. E aí no capítulo número 18, Deus volta a fazer a mesma promessa. Deus volta lá para Abraão e fala assim: Abraão, eu vou te dar um filho, cara. Peraí, mas no capítulo número 15 Deus já tinha falado. Novamente o Senhor está lembrando a Abraão algo que ele não deveria ter esquecido. A promessa de Deus era um filho dele com Sara, irmão. Vocês estão comigo? Vocês estão acompanhando? Amém? O que eu quero dizer para você? Nós chegamos em um ponto da nossa vida, nós chegamos num momento em que nós não podemos, em hipótese nenhuma, esquecer quem é o nosso Deus, irmão. Amém? Glória a Deus. A gente fala muito sobre isso aqui, a respeito de você não esquecer quem é o seu Deus. Por quê? Porque eu vejo que muitos crentes sabem muito sobre Deus, mas conhecem pouco sobre Ele. Saber sobre Ele é muito diferente de conhecer quem Ele é. Amém, irmão?
Em nome de Jesus. Então, quando eu digo aqui que eu quero que o Espírito Santo ele traga muito mais do que informação, é que eu não quero que você conheça simplesmente o Deus que a Bíblia fala. Amém? Eu não quero só que você conheça aquilo que a Bíblia fala sobre Deus. Eu quero que você conheça o Deus da Bíblia. Todo mundo ama os Salmos, 23, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, Só que, irmão, você conhece o Salmo 23, o Salmo que fala que o Senhor é o seu pastor. E eu quero que nessa noite você entenda que é necessário você conhecer o Senhor do Salmo. Amém? O pastor que está ali naquele Salmo relatado. Não é sobre saber o que dizem sobre ele, é sobre conhecer a ele. A gente sabe muito de muitas pessoas. Se eu perguntar aqui de algum famoso, você vai saber quem ele é, mas você não conhece ele. Não é verdade? A gente sabe de muitas pessoas, mas a gente não as conhece. Por quê? Para conhecer precisa de relacionamento e intimidade. Não é verdade? Eu gosto muito de uma frase que fala: se quer conhecer uma pessoa, você tem que comer pelo menos 1 quilo de sal com ela primeiro. Não é verdade? Eu gosto dessa frase. Por quê? Na alegria também, muitas vezes a gente não conhece a pessoa. É fácil a gente amar quando a pessoa só agrada a gente. Não é verdade? É fácil a gente gostar quando a pessoa só fala aquilo que a gente gosta. Agora, quando Deus começa a usar essa mesma pessoa que sempre te agradou, que sempre foi legal com você, para pisar no seu calo, você já fala: ixi, parece que o inimigo entrou ali, ó. Não, irmão, é Deus, amém? Usando ela para tratar na nossa vida. Então, a gente quer conhecer uma pessoa, vamos andar umas milhas com ela primeiro. E aí de fato a gente começa a conhecer, porque a gente começa a ter um relacionamento. Quem está comigo, diga amém. Glória a Deus. Então, primeiro, o Senhor nos dá esperança. Segundo, Ele nos lembra de algo que a gente nunca deveria ter esquecido. Terceiro ponto, Ele vira para Abraão, e eu acredito que o mesmo Ele faz conosco nessa noite. Diz: anda na minha presença e seja perfeito. Doideira. Só que aqui a gente tem um ponto. Qual é o ponto? Eu, fazendo minhas pesquisas de campo, como sempre, e eu gosto sempre, quando eu vou trazer uma palavra, eu pareço um doido, porque eu tenho uma Bíblia, outra Bíblia e uma enciclopédia, e aí eu abro a Bíblia em hebraico e a Bíblia em grego, tudo para não falar besteira. Esse sou eu, tá bom? E aí eu descobri que, na verdade, essa palavra perfeito, no hebraico, ela está escrito tamim. Pastor, e o que é o tamim? Então, quando Deus está virando para Abraão, dizendo assim: Abraão, anda na minha presença, seja perfeito. A palavra perfeito ali, ela foi traduzida para perfeito, mas o original é tamim, que significa seja completo e maduro. Vocês estão comigo? Amém? Então Deus está virando para ele, dizendo assim: anda na minha presença e seja completo e seja maduro, Abraão. Completo. Por que completo, pastor? Porque quando nós andamos na presença dele e sentimos falta de alguma coisa, temos um problemão. Porque ele em si já nos satisfaz de tudo aquilo que a gente precisa, amém, irmão? Glória a Deus, Ele é o Senhor. Quando nós andamos com Ele, nós somos completos. Tem gente, principalmente crente, que a gente não consegue entender. Por quê? Porque fica correndo atrás de coisas como se isso fosse satisfazer, irmão. A única coisa que pode te deixar completo se chama a presença de Deus. Nada mais pode completar. Não, pastor, quando eu tiver dinheiro, eu serei completo. Mentira, porque quem mais suicida é rico. É ou não é verdade? Quem mais suicida é rico. Por quê? Pobre não suicida, né, irmão? Pobre já pensa no velório, fala: vixe, vai ficar muito caro para minha família, vai dar não. É ou não é verdade? Então assim, a gente vê que riqueza não é problema, né? Pastor, não, quando eu tiver um relacionamento, irmão, a verdade é que se você já estivesse tendo um relacionamento com Deus, você já seria completo. Amém? O maior erro que alguém pode fazer é casar para se completar. Irmão, você tem que ser completo em Deus. E a pessoa que você casar vem para acrescentar na sua vida, não para te preencher. Quem preenche é Deus, irmão. Aí vai ficar dois carentes emocional se matando todos os dias. Por quê? Porque ninguém tem a capacidade de preencher a vida de ninguém. Essa é a verdade. Se fosse assim, todo casamento durava para sempre. Não é verdade? Por que não dura? Porque não preenche, irmão. Agora, se Deus estiver no casamento, aí sim o negócio fica bom, não é ou não é verdade? Aí o negócio
negócio é diferente. Mas por quê? Porque tudo vem dele, tudo é para ele, irmão. Amém? Tudo converge em Deus. Então Deus vira para Abraão. Desculpa, meu irmão, está muito quente. Espera aí. Amém. Então Deus vira para Abraão e diz assim: olha, anda na minha presença e primeiro seja completo. Aleluia. O Senhor, Ele nos satisfaz. Então quando nós andamos na presença dEle, nós somos completos. E as coisas que Ele nos dá, que a gente fala que a gente conquista, né? Mas é Ele que nos dá. É um bônus. Amém? É para complementar. Eu não gosto daquele tipo de pregador que fala assim: não, Deus não está nem aí para as suas necessidades. Mentira. O Senhor atende às nossas necessidades, é promessa, Mateus 6. Mas se você buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então sim, o Senhor carece, Ele atende às nossas necessidades, desde que a gente ande na presença dEle. Louvado seja Deus. Vocês estão comigo aí? Amém? Glória a Deus. Acabei de falar do Salmo de número 23, né? Verso número 1: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Um erro de tradução, porque esse salmo no original está escrito: o Senhor é o meu pastor e Ele não faltará. Dá uma diferença, né, irmão? Quando a gente olha para esse salmo e vê nada me faltará, e a gente estufa o peito e fala: não vai faltar grana. Não sei você, mas já faltou muito dinheiro para mim. Né? Não vai me faltar o alimento. Não sei você, às vezes já quase, viu, irmão? Não vou falar que faltou totalmente, porque tinha pelo menos arroz para comer, mas louvado seja Deus, mas quase. Talvez para você já faltou alimento, talvez para você já faltou abrigo, talvez para você já faltou alguma coisa, mas sabe quem não faltou nisso tudo? Ele. Porque se Ele não estivesse conosco, sabe, nos dando a sua graça, misericórdia e a força, né, de continuar lutando, a gente não estava aqui hoje. Não é verdade? Então, às vezes já te faltou felicidade, você entrou numa depressão profunda. Sabe quem estava lá? Ele. Limpando dos seus olhos a lágrima, dizendo: não, filho, fica tranquilo, o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. As minhas misericórdias se renovam a cada manhã. Aleluia. Ele nunca faltará, irmão. Por isso que a gente é completo. Porque com abundância ou na falta dela, a gente tem Ele, e Ele supre toda a nossa necessidade. Uma vez eu falei sobre isso, alguém veio tirar uma onda comigo e disse assim: pastor, Deus não enche barriga. Falei: como não? Deus não enche barriga. Você fala aí que Ele não faltará, então pode faltar tudo, tendo Deus tá bom. Falei: sim. Ele falou: mas só a presença de Deus não enche barriga, o ser humano precisa de comida. Eu falei: pois é, esse é o problema de você não conhecer o Deus do qual eu estou falando. Porque é bíblico. Eu nunca vi o justo ficar desamparado, nem a sua parentela mendigar o pão. Amém, irmão? Glória a Deus, isso é bíblico. Esse é o meu Deus. Se eu tenho Ele, eu tenho tudo. Pode estar faltando agora, mas Ele vai prover amanhã. Como, pastor? Não sei, Ele é Deus. Posso estar ruim hoje, mas amanhã vai ser tudo diferente. Por quê? Porque Ele vai fazer acontecer no tempo certo. Isaías capítulo número 60. No tempo certo, eu, Senhor, farei acontecer todas as coisas. Amém? É no tempo dele, não é no meu. Mas sabe, irmão, muitas vezes eu já tentei brincar de Deus. Como assim brincar de Deus? Não, Deus, o Senhor não sabe o que está fazendo, deixa que eu faço. Eu vou resolver esse negócio, eu vou trabalhar mais, eu vou fazer acontecer. Deu tudo errado, irmão. Por quê? Porque Ele não divide a glória dele com ninguém. O espaço que é dele, o que é dele, o que não é dele também. Tudo é dele. Amém, irmão? O problema é dele. As vitórias também é dele. Estou citando muito isso aqui, é para ficar gravado na sua cabeça. Acho que você já decorou. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Quer ser completo nesse ano, irmão? Quer ter satisfação plena? Anda na presença dEle. Amém? Anda na presença dEle. O salmista Davi entendeu isso. O salmista Davi, no Salmo de número 73, verso de número 25, diz assim: olha, no céu eu só tenho a Ti, e se eu tenho a Ti, quem mais eu poderia querer na terra? Profundo, irmão. Profundo. Davi, ele olha para dentro de si e fala assim: se eu tenho, meu Deus, quem mais que eu poderia querer na terra? Aí a irmãzinha está lá desesperada por um cara que é feio. Ele é feio, né? Comparado com Jesus, ele é feio demais. Jesus é lindo, ele é feio. Está lá se matando, se entregando para o pecado por causa de um relacionamento para te preencher. Não troque Jesus por nada. Não troque a presença de Jesus por nada. Porque hoje você pode abrir mão da presença, amanhã você pode conseguir não voltar para ela.
E eu não estou falando porque é Deus que te rejeita e não te quer na presença dele. É porque eu conheço alguém, vulgo Felipe, eu mesmo, que um dia falei, eu vou dar uma saída da presença, depois eu volto. Custei a voltar, irmão. O negócio é doido, o negócio é violento. Nossa carne, ela cresce tanto, sabe, a ponto da gente falar assim, acabou pra mim, velho, já era. Esse negócio de igreja não é mais comigo, esse negócio de Deus, tô indo pro inferno. Porque a gente é consciente, né? A gente sabe pra onde que a gente vai se a gente não estiver na presença de Deus. Então cuidado, irmão, não troque a presença de Deus por nada, porque só ela te completa. Quem entendeu, diga amém. Glória a Deus. E aí vem a segunda parte, que está tudo junto e misturado. Anda na minha presença e seja também completo e maduro. Amém? Ano passado, em meados de setembro, talvez, se eu não estiver muito enganado, eu trouxe uma palavra a respeito disso, que a igreja ela precisava amadurecer muito ainda. E eu creio que esse ano vai ser um ano de amadurecimento. Na verdade, o ano passado foi um ano de bastante amadurecimento para nós. Se você não percebeu, eu quero te destacar algumas coisas que eu creio que a gente amadureceu bastante. Os nossos louvores ficaram mais cristocêntricos. Vocês repararam nisso? As palavras delas ficaram mais profundas e mais bem embasadas. Isso é amadurecimento, né? A gente teve testemunho aqui de gente que nem pede para a gente orar mais. Eles mesmos iniciam uma campanha em casa e o Senhor dá vitória, né? O PC contou aí no final do ano aí, ó, eu fiz uma campanha com a minha esposa e o Senhor me curou do joelho, louvado seja Deus. Pronto, isso é o que? Amadurecimento da igreja. Aleluia. Nós estamos num processo de amadurecimento. Quem anda na presença de Deus amadurece. Amadurece espiritualmente, amadurece como pessoa, né? Porque o Espírito Santo também trabalha no nosso caráter, na nossa carne. E vamos lá. Eu entendo, irmão, que uma pessoa madura, ela entende algumas coisas. E olhando pelo que o Senhor falou para Abraão, apenas esse versículo, tá vendo? Um versículo da Bíblia fala tanto que a gente tem, irmão. Incrível. Olhando para a vida de Abraão e pelo Senhor ter falado para ele, anda na minha presença e seja maduro. Eu entendo que o Senhor está falando assim, olha, uma pessoa madura sabe entender a hora das coisas acontecerem. Uma pessoa madura sabe que nem tudo é para ontem, Abraão. Uma pessoa madura não tenta, sabe, adiantar o processo. Uma pessoa madura não tenta adiantar o tempo do milagre. Uma pessoa madura, sabe, ela não tenta adiantar aquilo que o Senhor já tem um tempo estabelecido, irmão. Amém? Eu creio dessa forma, você pode crer diferente, mas eu creio nisso. O Senhor tem tudo sobre o seu total domínio. Ele já estabeleceu um tempo certo para todas as coisas. Como pastor que você crê nisso? Eclesiastes capítulo número 3. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém? Se há um tempo, a minha responsabilidade como uma pessoa que anda na presença de Deus, estou me tornando madura, porque eu não julgo que eu já tenha alcançado a maturidade, né? Eu acho que vai ser um aprendizado eterno. Mas é entender que tudo tem o seu tempo. Isso vale para tudo, irmão. Isso vale para a promessa de Deus, isso vale para tempo de milagres, isso vale para aquilo que Deus, né, tem para fazer na sua vida, na sua família e tal. E tem um tempo. Aleluia. Isso vale também até mesmo para a questão ministerial. Vê gente que atropelar, né? Não, mas porque eu quero entrar no negócio, eu vou entrar com os dois pés. Não, irmão, espera o tempo de Deus na sua vida. Porque um ministério fora do tempo pode matar você. Isso é verdade. A gente sabe que ministério não é brincadeira. Hoje a gente teve aqui de manhã uma reunião de louvor que eu achei sensacional, muito bonita. Uma reunião ali onde a gente olhou para dentro de nós mesmos. E uma das palavras que o Senhor ministrou no meu coração para eu ministrar para os meninos é justamente isso, irmão. Ministério que o Senhor nos entrega para ser algo leve. Se está pesado, a culpa é nossa. Amém? Ministério é para ser algo leve. A gente vai ter a nossa parcela de responsabilidade, a gente vai fazer as coisas, mas é para ser algo leve. Se está pesado, se a gente está fazendo sem prazer, se a gente está fazendo para cumprir a agenda, melhor não fazer. Cuidado. Não tente antecipar o tempo de Deus na sua vida, porque uma pessoa madura sabe entender a sua hora. Uma pessoa madura sabe entender o seu lugar. Uma pessoa madura sabe entender a sua posição. Isso aqui é importante. Quando Deus vira para Abraão e fala assim, olha, seja maduro, cara, Ele está falando assim, saiba seu lugar. Você está achando que você é Deus? Saiba a sua posição. Você está querendo adiantar a promessa? Você vai ver o que vai acontecer. No decorrer da história aí a gente sabe, irmão, né? No decorrer da história aconteceu o pior, porque Sara podia não ser a mãe de Ismael, mas Abraão continuava sendo o pai do menino. Agora você imagina um pai abandonar um filho.
Você acha que foi fácil para Abraão, irmão? Porque simplesmente, não, vamos lá, vai embora. Não, irmão, não é assim. Eu tenho certeza que o coração dele ficou balançado. Isso é impossível, o coração não ficar balançado com essas coisas. Só se o cara estiver muito doido, né? Mas o que? Uma pessoa madura sabe entender o seu lugar. E uma pessoa madura sabe entender a sua posição. Irmão, não quero aquilo que não é meu. Amém? Eu não quero me assentar em cadeiras que não é para mim, irmão. Eu não quero ter um lugar que não é meu. Eu quero, como uma pessoa madura, entender o meu lugar e a minha posição e baixar a minha bola. É isso que eu estou falando. Me submeter à vontade soberana do Eterno, que sabe o que está fazendo. Eu não quero pôr a mão em nada, porque se eu pôr a mão eu vou estragar. Amém? Uma pessoa madura sabe entender isso, em nome de Jesus. E aí eu anotei isso aqui. O que é o imaturo? O imaturo, ele faz o que quer, na hora que ele quiser. Uma pessoa madura, ele faz o que tem que ser feito, na hora que tem que ser feito, irmão. Amém? Agora eu quero tratar aqui na sua vida espiritual, como tudo, né? O imaturo, ele vai olhar para aquilo que ele está sentindo e falar, hoje eu não vou orar não. Hoje eu não estou sentindo de orar. Você não vai sentir nunca. Você passar um dia sem orar, não é relaxo, irmão, se chama imaturidade. Você não entendeu que o seu espírito precisa disso. Não é uma questão de querer, o seu espírito precisa. O imaturo, ele olha para a palavra e fala assim, meu Deus. Quando você tiver com preguiça, irmão, lê o Salmo de número 119, o menor. Viu? Em nome de Jesus, vai lá no Salmo 119, a preguiça até passa. De duas uma, ou você capota dormindo, ou você pega o gosto de ler e vai até o final, né? Louvado seja Deus. Tá com aquela preguiça de ler a Bíblia, abre no Salmo de número 119 e desce por ele. Fala, agora eu vou ensinar para essa preguiça quem que está no domínio. Negócio. Amém? Louvado seja Deus. Mas tu faz isso, não, hoje eu não vou ler a Bíblia não, eu tô meio cansado, cheguei tarde do serviço. Eu não vou separar um tempo de qualidade para Deus não, porque está tudo muito corrido, irmão. Sempre teve corrido. Parece que hoje em dia está mais, né? Parece que o dia não tem mais 24 horas, tem umas 16, 15 horas, às vezes até 12, né? Parece. Só que o que o maduro ele faz? O maduro ele entende que oração não é sobre querer, é sobre necessitar. Leitura bíblica não é sobre querer, é sobre necessitar. Jejum não é sobre querer, é sobre necessitar. Diz, ter um tempo a sós com Deus não é sobre querer, é sobre necessitar. Então o que uma pessoa madura ele faz? Ele alinha a vontade dele com a vontade de Deus e fala, o Senhor primeiro. Então se você sabe que à noite vai bater a preguiça, irmão, hora de manhã. Pastor, mas de manhã eu tenho que trabalhar. Acorda mais cedo. Amém? Eu já falei disso aqui, irmão. Já falei disso aqui porque é experiências de conversas que a gente tem com pessoas reais, né? Graças a Deus. De eu perguntar para a pessoa, ela, tudo bem, beleza, entendi sua falta de tempo, mas se não oferecesse no seu emprego lá para você, né, para você ganhar uns 10 mil reais, mas você ia ter que acordar 4 horas da manhã todo dia, você não acordaria? Ô pastor, na hora, eu falei, muito mais não vale o céu, filho, é o seu tesouro eterno, pelo amor de Deus, se é na hora, por que você não acorda na hora para Deus? Por que para Deus a gente tem tanta preguiça? Eu vou te responder, imaturidade. Amém, irmão? Mas eu sei, e eu creio nisso, que o Senhor está levantando pessoas maduras aqui. Amém? Nós já estamos no processo. 2023 foi muito amadurecimento, 2024 será mais ainda. Amadurece, irmão. E eu estou falando para você e estou falando para mim também. Nós precisamos amadurecer, nós precisamos fazer o que precisa ser feito. Em nome de Jesus, a gente não é criança. Pastor, está falando o quê? 1 Coríntios 13, 11. Paulo, depois dele falar a respeito de tudo aquilo que nos move, que é o amor, né? Ele fala, se eu falasse na língua dos homens e dos anjos, se entregasse profecia, vendesse todos os meus bens e desse ao pobre, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Ele começa a descrever o negócio, e aí no verso número 11 ele chega e fala assim, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e agia como menino, mas agora que eu sou homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Amém, irmão? A gente precisa deixar certas coisas para trás. Por quê? Se a gente anda de fato na presença de Deus, a gente precisa amadurecer. A gente começa a deixar a meninice de lado. Pastor, o que é meninice? Você ficar emburrado com o irmão. Coisa besta, irmão. Tenha dó, você não erra não. Responde para mim.
A gente é superficial demais, irmão. Que a gente pega muito pesado com o erro do outro e todo mundo tem que passar pano para os nossos. Hipocrisia é o nome, tá? Queria usar a palavra porque ela é muito pesada, mas vou usar assim mesmo. Vocês sabem que eu não ligo, né? Hipocrisia é o nome. Aí a gente fica de biquinho. Não, que fulano lá não vou cumprimentar não, porque a última vez ele não cumprimentou, irmão. Já parou para pensar que talvez o irmão é míope e está sem óculos? Ele só está vendo borrão na frente dele, vai te cumprimentar como vaso santo de Deus. Agora, uma pessoa madura, o que é que ela faria? Poxa vida, será que o irmão tem alguma coisa contra mim? Eu falei isso hoje de manhã, eu falei, eu não gosto do benefício da dúvida. Eu chego e pergunto. Falei, irmão, tá tudo bem? Tem alguma coisa pegando? Parece que tá meio diferente, uma cara meio ruim. Mas geralmente a pessoa fala isso, não, é que eu tava forçando as vistas para te enxergar, pastor. Tá meio escuro ali no altar. Ah não, irmão, então tá bem, achei que era cara feia para mim, né? Mas se é só porque a luz tá meio escura, tá tudo bem, louvado seja Deus. Pronto. Tá vendo como que é fácil de resolver, mas a gente não quer. Por quê? Porque a gente fica com o menininho, sai, fala comigo também, não fala, só cumprimento quem me cumprimenta. Que isso, irmão? Já chega, não? Tá bom. Deixa isso para quem está chegando agora, né? Deixa isso para os recém-convertidos. Deixa isso para as crianças que estão crescendo e não sabem lidar com as suas emoções. Nós que andamos na presença de Deus precisamos ser maduros, irmão. Se você lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a sua oferta no altar e vai lá e conserta com ele. Presta atenção que é muito profundo isso aqui. Jesus não está falando se você tiver algo contra o irmão, mas se você lembrar que ele que tem algo contra você, é para você ir lá pedir o conserto. Que a gente tem esse problema, né? Não foi eu que errei, meninice. Você não errou, mas sabe que o irmão está meio pá com você, vai lá e resolve a parada. Fala, e aí, irmão, bem, vim aqui resolver um negócio, parece que a gente está meio esquisito, não está se bicando, como é que é? Vamos resolver? Vim aqui te pedir perdão, não sei o que eu fiz, talvez você me fale, eu possa até melhorar. É assim que uma igreja madura, ela age, irmão. Amém? Os imaturos, eles julgam. Dependendo de quem entra na porta para fora, fala, não, isso aí não. Isso aí não merece não. Esse aí não. Esse aí eu conheço ele do tempo da balada, irmão. E você acha que ele não lembra de você do tempo da balada? Lá que você é bobo, sim. Às vezes ele está entrando e falando, não é possível que a criatura está ali. Eu lembro dele do tempo da balada, e tá os dois se julgando, dois infantil. Amém, irmão? Como que a gente tem que receber as pessoas? Com alegria, irmão. Toda noite é noite de salvação na presença de Deus. Aleluia. É isso que uma igreja madura ela faz. Ela abraça o pecador mesmo. Pastor, a gente compactua com o pecado de forma alguma, nem com os nossos. Mas a gente ama o pecador, irmão, porque a festa no céu quando o pecador se arrepende. Então a igreja também tem que fazer festa na terra. Amém? Em nome de Jesus, a gente precisa andar nesse nível. Aleluia. Porque eu creio que o Senhor está chamando uma geração madura. Só para você não esquecer o nome da palavra, Tamim. Uma geração Tamim, uma geração madura. Então anda na minha presença e seja completo e maduro. Vocês entenderam até aqui? Aleluia. Porque a gente tem algo interessante aqui, eu quero caminhar para o final. Isso aqui é Novo Testamento, porque às vezes você vai falar, pastor, só usou o Antigo Testamento, Gênesis 17, Antiga Aliança, né? Aliança é antiga mesmo, né? Deus, ele é eterno. Pense nisso. Amém. Mas no Novo Testamento também existem duas palavras que veio da mesma palavra hebraica, Tamim, que fala a respeito de filhos. Foi inspirado na palavra, não é a mesma palavra, na verdade a palavra para completo e maduro, que foi transliterado do hebraico para o grego, é teleios. Mas aqui eu estou falando de filhos porque eu estou falando com a igreja, amém? Todo aqui se entende como filhos de Deus? Se você não se entende, a gente tem um problema, mas a gente vai resolver agora, em nome de Jesus. O texto que diz em Romanos capítulo número 8, é tão interessante, que vai nos dizer assim, Romanos 8, a partir do verso de número 15, vai dizer, pois vocês não receberão um espírito que vos escraviza para novamente terem medo, mas pelo contrário, o Espírito de Deus, verso número 16, estou citando, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, verso de número 17, e se somos filhos, somos também herdeiros e co-herdeiros com Jesus, amém? Se participamos do seu sofrimento, para que também possamos participar da sua glória. Aleluia. Então nós temos aqui uma palavra muito interessante, que é tecno.
Uma palavra grega que téknon está dizendo sobre aquele filho que só é considerado filho porque nasceu de alguém. Nós nascemos do Espírito, por isso somos considerados filhos, amém? Só que a palavra téknos, ela não leva em conta ou em consideração o nível de maturidade da pessoa. E no Novo Testamento essa palavra é muito usada para falar do filho imaturo, amém? Então até mesmo o filho imaturo, preste atenção nisso, até mesmo o filho imaturo, ele é herdeiro da promessa de Deus, amém? Agora, olha que profundidade, ser herdeiro da promessa é uma coisa, se você vai alcançar a promessa é outra completamente diferente. Interessante, né? Porque eu sei que a Sofia é minha herdeira, pelo menos só ela por enquanto. Mas enquanto ela tem essa idade, ela não vai acessar nada da promessa. Ela é herdeira. Meu carro é dela, a casa é dela, tudo é dela. Só que o que ela pode fazer com isso? Absolutamente nada. Ela precisa chegar a um nível de maturidade, que a gente chama de maioridade. Pastor, aqui no Brasil isso não funciona, não mesmo. A gente tem gente muito velha que parece criança, né? E a gente tem criança que já parece ser muito mais velha. Mas tudo bem. O que eu quero tratar aqui com você é justamente isso. Sabe, o Espírito, ele nos adota como filho, que por meio dele nós clamamos Abba Pai. Paizinho, é uma criança, né? Papai, estou aqui, meu Deus, tem misericórdia de mim, né? Papaizinho lindo, te amo, é isso. Só que tem um desenrolar ali. Quando nós chegamos no versículo de número 19, eu amo esse versículo, tá? Esse versículo para mim é interessantíssimo, que diz assim: por isso a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Amém? Até aqui no verso de número 17, filhos é aquele filho imaturo, pequenininho, herdeiro de uma promessa, amém? Agora, o mundo aguarda ansiosamente, ou toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. A palavra usada aqui para os filhos maduros é ruios. É outra coisa completamente diferente, irmão. As pessoas que estão lá fora não precisam de crentes imaturos, elas precisam de cristãos maduros. Porque se o cristão imaturo for lá fora e tentar ganhar alguém, essa pessoa vai se perder duas vezes. Então toda a criação, ela espera sim a manifestação dos filhos de Deus. Mas que filhos, pastor? Os maduros, amém? Aquele que ama as pessoas porque Cristo nos amou primeiro. Aquele que entende que Deus é amor, e aquele que não ama não procede de Deus, irmão, amém? Aquele que sabe orar por aquele que está aflito, por aquele que está perdido, por aquele que precisa de uma cura, aquele que sabe, vai pôr a mão na massa e fazer alguma coisa, aquele que já entendeu o seu chamado, já entendeu a sua identidade, já entendeu o seu propósito e não perde tempo com coisa trouxa, amém? Vocês estão entendendo? Faz assim com a mão, só para eu saber. Louvado seja Deus. Romanos 8,14 diz, olha só: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são ruios de Deus. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos maduros de Deus, amém? Você quer maturidade? Anda na presença, seja guiado pelo Espírito Santo. Falei sobre isso quinta-feira, pastor, não estava, paciência, não foi gravado, então perdeu, né? Mas falei sobre isso, sobre ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, irmão. Quer maturidade? Deixa o Espírito Santo te guiar, amém? E eu gosto de tratar nesse ponto, e a gente caminha mesmo agora, mas eu gosto de tratar nesse ponto, porque para mim é um ponto interessantíssimo. Quando a gente é guiado pelo Espírito Santo de Deus, por que a gente se torna maduro? Porque a gente começa a ser contrariado na nossa própria vontade. Sempre. Nossa vontade é de falar, de quebrar o pau. O Espírito Santo vai falar: fica em silêncio aí, faz esse favor, fecha a boca. Às vezes o Espírito Santo usa até uma tiradinha. Ele fala: calado você é um poeta, então fica quieto, né? Às vezes quer fazer acontecer e o Espírito Santo vira para nós e fala assim: faz nada. Mas você não está vendo a situação? Estou vendo, faz nada. Ou você confia que eu vou fazer, ou você mete as mãos pelo pé e faz do seu jeito. Não, então não vou fazer nada. A gente começa a ser contrariado da nossa própria vontade, a gente começa a amadurecer. Por quê? Porque a gente começa a entender aquilo que Ele pensa a respeito de nós, aquilo que Ele tem para nós, e nós andamos na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, amém? Romanos capítulo número 8 também. Não, minto, Romanos capítulo número 12. Romanos 12, 2, inclusive.
Tá bom? Então a gente precisa entender essa palavra que para mim é muito simples, que de apenas um versículo a gente entende todos os desenrolar na Bíblia. Quando a gente caminha com Deus, mas quer continuar sendo pessoas imaturas. Amém? Deus nos chamou para maturidade. Todo mundo tem seu tempo de menino. Eu falo isso para os meninos. Às vezes umas pessoas vêm questionar: nossa, mas como é que fulano, beltrano e ciclano não sabem disso? Falei: relaxa que todo Pokémon evolui. Eu também era desse jeito. Vocês acham que eu nunca preguei a Bíblia errada, irmão? Lógico que já. Glória a Deus que eu tive pessoas que ao invés de falar assim: você é um herege, você está todo errado, falou assim: você só precisa estudar mais, você vai chegar lá. Mas não é bem isso que quer dizer. Vai estudar, você vai entender o que queria dizer. A pregação foi muito boa, só não teve base bíblica, então foi ruim, né? Então assim, estuda mais um pouquinho. Pessoas que motivam. Cristão maduro sabe fazer isso, motivar o outro, respeitar o tempo de processo do outro, né? Ninguém chega aqui arrasando, irmão, do nada. Primeira vez, a gente treme igual bambu verde, né? A gente treme, a gente gagueja, a gente fala umas coisas que não tem nada a ver. A gente fala que está escrito na Bíblia e nunca foi escrito, né? A gente chega aqui e, fala, e solta uns, né? Não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. Está na Bíblia, não está, né? Deus escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Quem falou isso foi Albert Einstein, né? Não está na Bíblia, irmão. Só que a gente solta umas dessas no altar e está tudo bem. Relaxa. Tudo tem o seu tempo. Só que qual que é o problema? Quando passa o tempo e a gente não amadurece. Isso é um problema. Passa o tempo, a gente ainda está afirmando as mesmas coisas. A gente está ainda com a mesma cosmovisão do negócio. A gente sabe, tem a mesma interpretação, às vezes muito rasa das escrituras. O que significa? O tempo está passando e nós não estamos amadurecendo. Se nós não estamos amadurecendo, pode ser que a gente não está andando tanto na presença de Deus quanto a gente acha que estava. Você entendeu isso ou eu falei muito rápido? Por exemplo, o pastor Felipe precisa amadurecer nisso, né? Eu acho que faz pelo menos uns 10 anos que eu escuto do pastor Ademir. Tem coisa que você fala tão rápido que ninguém entende, né? E faz 5 para 6 anos, que é o tempo que eu estou casado com a Vitória, que ela fala a mesma coisa. Tem hora que você dispara, parece uma metralhadora, ninguém entende nada. Então eu preciso amadurecer nisso. Tem hora que eu empolgo aqui, né, irmão? Ninguém entende nada. Então precisa amadurecer, precisa falar mais calmo, mais tranquilo, para todo mundo entender. Mas você entendeu isso? Amém? Se você não está amadurecendo, pode ser, estou falando mais devagar, que você não esteja andando tanto na presença de Deus quanto você acha. A presença de Deus te amadurece, irmão. Amém? Louvado seja Deus. Vamos caminhar para o final aqui, em nome de Jesus. Eu quero terminar lendo com vocês Filipenses capítulo número 3. Em nome de Jesus. Filipenses capítulo número 3. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Que eu acho isso aqui importante, que nós vamos entender talvez o maior escritor do Novo Testamento, que foi o apóstolo Paulo, olhando para dentro de si e falando um pouquinho sobre essa questão da maturidade. Então nós vamos ler todo o capítulo de número 3. Nós lemos um versículo para começar e encerramos com um capítulo, né? Como eu gosto sempre de brincar, talvez se você não teve tempo de ler a Bíblia hoje, pelo menos um capítulo você vai ler aqui comigo, amém? Louvado seja Deus. E diz assim, Filipenses 3, todo mundo achou? Amém? Glória a Deus. Diz assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Ponto aqui. O que Paulo está falando? Eu ficar falando a mesma coisa. E nessa noite eu quero usar as palavras de Paulo. A gente ficar pregando as mesmas coisas aqui, irmão, não é cansativo para a gente. Pode ser cansativo para você que está ouvindo, mas para a gente não é cansativo. É segurança para nós. Amém? Por quê? Porque a gente precisa se lembrar de coisas que nós não deveríamos ter esquecido. Por isso que a gente repete. Amém? Teve uma pessoa que uma vez falou isso para mim, né? Falou: mas vocês só pregam a mesma coisa? Eu falei: ué, a Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos e ela contém sempre a mesma escritura. Eu vou pregar o quê? Não tem nenhuma novidade.
A única novidade é que o Espírito Santo trabalha na nossa individualidade, no nosso estado de hoje. Então, se eu pregar a mesma palavra todos os dias, eu tenho certeza, Ele fala diferente com você todos os dias. Amém? Porque Ele é vivo, irmão, Ele não está morto. Amém? Ele não está preso numa letra, Ele está vivão. Então Ele explica como Ele quiser. Louvado seja Deus. Aí Paulo continua dizendo: cuidado com os cães, com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus e que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos a nossa confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razão para ter tal confiança. Alguém que pensa que tem razão para confiar na carne, eu ainda mais. Olha o currículo de Paulo, irmão, em nome de Jesus, presta atenção nisso aqui. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo era o tipo de crente que todo mundo olhava e falava assim: meu Deus, esse aí não peca. Ele fala, tudo que estava escrito na lei, eu era irrepreensível. Paulo era chato, irmão, em outras palavras. Amém? Paulo era aquele cara que se falasse para ele assim, não pode usar calça jeans, ele não usava e condenava quem usava. Ele era esse cara. Então Paulo aqui, ele está explicando uma coisa muito simples. Ele fala assim, olha, cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal e pregam a falsa circuncisão, porque nós que somos os verdadeiros circuncidados. Pastor, o que era circuncisão? Circuncisão era o sinal de aliança do homem com Deus, ou vice-versa, né? Então todo judeu, né, quando eles tinham ali mais ou menos 8 dias de idade, eles eram circuncidados, os homens, né? Para quê? Para manter o sinal de aliança deles com Deus. E aí começou um conflito. Por quê? Os judeus começaram a debater com os gentios, né, sobre a circuncisão. Não, vocês precisam se circuncidar, mas nós já está velho, né? A gente, como é que vai fazer? Não, vocês precisam, porque senão vocês não é de Deus. Aí Paulo falou assim, não, negativo, quem é de Deus é aquele que adora Deus em espírito e em verdade. Esse é o verdadeiro circuncidado. Por quê? Porque a gente não confia na carne, mas a gente confia somente na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? O verdadeiro convertido, irmão, ele nunca vai se apoiar em nada que ele faz, ele sempre vai se apoiar na graça de Deus. Amém? Esse é o verdadeiro convertido. Então Paulo, ele está alertando, cuidado com aquelas pessoas que falam que se você não fazer determinada regra, você não é convertido. Negativo, irmão. O que nos assegura a nossa conversão é se nós temos a plena convicção que a graça de Deus nos alcançou e que no último dia Ele vai nos chamar e pronto, acabou. Amém? Claro, tem coisas que a gente tem que cumprir, porque não é nem regra, é mandamento. Mandamento não se discute. Amém? Mas aquilo que não é mandamento, tá tudo bem, cada um tem sua interpretação, faz do jeito que quiser. Mas mandamentos, como o pastor Ademir gosta de falar e nos ensinou, e a gente segue esse princípio. Princípios são inegociáveis. Princípio a gente não negocia. Amém? Agora, tudo bem. Hoje a gente estava até falando disso na mesa no almoço. Pode comer carne de porco? Não pode? Falei, irmão, quem quer comer que coma, quem não quer não coma, não é princípio. Agora, é princípio, a gente vai ficar fazendo, não tem como. Aleluia, vocês estão comigo? Glória a Deus. Então Paulo está falando isso, olha, o falso cristão, ele vai se apoiar na carne. O que a gente tem de glória na carne? Nada. É ou não é verdade? Não tem glória nenhuma. Agora, nossa glória é se apoiar na graça de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Aí ele descreve seu currículo e fala assim, se fosse para eu me gloriar, então eu ia ser o melhor de todos, porque eu era tão zeloso que eu persegui a igreja. Olha o nível. Amém? E ele diz, isso aqui é, cara, é um soco na boca do meu estômago, né? Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Amém, irmão? O que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé.
Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seu sofrimento, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém? Uma pessoa maduríssima. Por quê? Tem que ser muito maduro para olhar para dentro de si tudo que você conquistou e falar assim: eu considero tudo como perda por amor a Cristo. Eu quero é conhecer Cristo, para mim não interessa. Se eu vou conhecer Cristo rico ou pobre, tanto faz. Eu quero conhecer Cristo, isso para mim não serve de nada. Não tem que ser maduro? Fala sério. Um cara que era irrepreensível, fariseu, abandonar a religião dele para encontrar um Cristo por meio da fé. Só gente madura faz isso. E aí olha como que o maduro age. Verso seguinte: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-los, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, novamente, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha só, todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Vou repetir: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso Deus também lhes esclarecerá. Então somente vivemos de acordo com aquilo que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresento. Pois, como já lhe disse repetidas vezes, e agora posso repetir com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Misericórdia. O destino deles é a perdição, e o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está no céu, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Amém? Glória a Deus. Aqui eu vou encerrar de verdade, é porque não tem mais nada aqui mesmo não. Mas eu finalizei lendo isso porque nós falamos muito sobre maturidade, e eu creio que é um assunto importante. Eu de verdade, irmão, não gosto de ver ninguém, na mesma vida a vida inteira, no mesmo sofrimento a vida inteira. Não. A gente tem que evoluir. Eu falo que até os nossos problemas tem que amadurecer, Tem que vir uns problemas mais bons para a gente resolver, mais cabulosos. Esses já estão ficando muito clichêzinho, Então até os problemas tem que amadurecer, em nome de Jesus. Mas eu olho para uma pessoa que eu considero espiritualmente e pessoalmente maduro, o apóstolo Paulo. Talvez você pode discordar de mim, eu considero Paulo maduro demais. Ele olha para dentro de si e ele fala assim: olha, eu faço uma coisa. Primeiro, eu não considero que eu já tenha alcançado todas essas coisas. Ou seja, eu não me considero perfeitão. Eu não me considero mais maduro de todos os homens. Eu não me considero que eu já alcancei tudo. Mas uma coisa eu faço. Sabe o que é? Repita comigo: não vivo do passado. Eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão adiante de mim. Amém, irmão? Em nome de Jesus. Tem muito crente preso aonde está justamente porque vive do passado. Mas Deus fez, e eu era uma bênção, e eu falava, e eu fazia, tudo verbo conjugado no passado. Irmão, Deus quer te usar agora. O tempo é hoje. Ele quer te usar amanhã. O tempo é amanhã. Deixa o seu passado no passado. Não importa quem você fez, começa a correr para as coisas que estão adiante de você. Para de tentar voltar para trás, você já não está mais lá. Uma pessoa madura esquece o passado dela, esquece, deixa para lá. Tudo que eu fiz hoje, para mim não tem valor nenhum amanhã. Vai importar para mim o que eu fizer amanhã, irmão. O hoje já passou. O passado ele serve para a gente olhar para trás e falar assim: meu Deus, isso aqui eu vacilei, isso aqui eu acertei, Eu começo então a contemplar coisas boas que eu posso levar, coisas ruins que eu tenho que abandonar. Mas eu não perco tempo com o passado, irmão, não estou lá. Amém? Em nome de Jesus. Paulo entendeu isso, ele fala: eu corro para as coisas que estão adiante de mim, eu esqueço das que ficou para trás, eu não estou nem aí, ficou para trás, já era, passou. Vou perder tempo remoendo, se foi ontem, irmão, não perde tempo remoendo o que foi ontem. Tem gente que leva mágoa de gente aqui há 10 anos,
Está na hora de você liberar essa pessoa para fora, querido. Sinceramente. Chega de ter rancor, chega de ter mágoa de alguém que nem lembra mais que você existe. Só você que lembra. Por quê? Porque você está pegando as coisas que devia ter ficado para trás e levando junto contigo. Não, libera perdão, irmão. É hoje, é agora. O tempo é agora. Esquece, avança para aquilo que está diante de você. Pastor, mas eu já fiz. Não interessa. O mesmo Jesus que perdoa os meus pecados, perdoa os seus pecados, perdoa o pecado de todo mundo. Tudo que você precisa fazer é deixar esse trem para lá, se arrepender e mudar de vida. É simples. Amém? E aí ele fala, todos nós que alcançamos a maturidade, de alguma forma precisamos pensar dessa maneira. Amém? Nós só temos a Cristo, irmão. Nós precisamos ser completos. Nós precisamos ser maduros. Como? Andando na presença, não tem outro caminho. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Nós vamos orar. E eu quero te lembrar de duas coisas. Na verdade, talvez vai ser mais. Primeira coisa, não se esqueça de quem é o seu Deus. Amém, irmão? Deus não precisa ficar se apresentando para você de novo. Segundo, não põe o dedo onde você não é chamado. Deixa Deus ser Deus. Deixa Ele fazer do jeito dele. Terceiro, seja completo e maduro. Como? Andando na presença. Por último, porque o mundo, toda a criação, aguarda ansiosamente a sua manifestação. Amém, irmão? Você tem vidas para ganhar nesse ano. Amém, irmão? Você crê nisso, que você tem vidas para ganhar esse ano? Aleluia, glória a Deus, vocês estão vivos, né? Louvado seja Deus. O mundo aguarda a manifestação dos filhos. Vejo vários filhos aqui. Filhos maduros. Pastor, não era, a partir de hoje você é maduro demais, esqueceu tudo, esqueceu toda a bobeirinha, já era, acabou, ficou para trás. Agora a gente vai avançar para aquilo que está diante de nós, amém? Nós não estamos esperando recompensa na terra, nossa recompensa está lá, aleluia, está em Cristo. Cristo na verdade já é a nossa recompensa suprema, irmão, e tudo aquilo que Ele pode fazer por nós é só bônus, aleluia. Ele é tudo que a gente precisa, tudo. Talvez você nunca vai ouvir uma palavra diferente, depender de mim não. É sempre Cristo, irmão. Se não fosse Ele, misericórdia da gente, né? Então feche seus olhos aí, vamos lá. Pastor, o que eu vou fazer? Você que sabe. Talvez você precise orar, pedindo para Deus, Deus, me bota de volta na sua presença, porque o Senhor me mandou para um caminho, eu fui para outro completamente diferente. Senhor, me ajuda aqui, vem aqui agora e me ajuda a liberar perdão. Viu, irmão, aqui nós é meio doido. Se você precisar ir pegar o seu telefone e ligar para alguém e pedir perdão, faça isso agora, não deixa para depois não, viu? Não deixa para amanhã não. Faz hoje, faz agora. Não, pastor, vai esperar o culto acabar. Tudo bem, mas faça hoje. O perdão você libera hoje, você vai se libertar disso hoje. Pastor, é algum vício, é hoje que você vai se libertar desse negócio. Você vai entregar isso para Deus, falar, Deus, está aqui o meu vício, é do Senhor, joga essa praga fora. Ora aí, irmão. Em nome de Jesus, pede maturidade para o Senhor, pede para caminhar na presença dEle, pede perdão, porque eu não tenho dúvidas que o Senhor quer nos usar para salvar pessoas nessa cidade. O Senhor quer nos usar para salvar pessoas além daqui, independente de onde nós estivermos, nós seremos luz na terra, irmão. Nós seremos sal da terra, nós seremos, sabe, mensageiros de uma mensagem que diz que o Cordeiro, ele veio, morreu, venceu e vai voltar. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos nessa noite. Agradecemos porque mais uma vez o Senhor falou conosco, mais uma vez o Senhor abriu os nossos olhos, mais uma vez o Senhor nos levou a um lugar onde nós olhamos para dentro de nós e simplesmente conseguimos falar uma só frase, que nós somos completamente dependentes de Ti. Nós precisamos do Senhor, a nossa família precisa do Senhor, a nossa casa, a parentela precisa do Senhor. Nosso local de trabalho precisa do Senhor, a nossa empresa precisa do Senhor, os nossos amigos precisam do Senhor, essa cidade precisa do Senhor, esse estado precisa do Senhor, o nosso país precisa do Senhor, o mundo precisa do Senhor.
E nós queremos ser esses filhos maduros que se levantará nesses dias, Pai amado, para que nós possamos manifestar a sua glória para toda a criação, para toda a criatura, para todas as pessoas, em nome de Jesus. Eu quero te pedir, Pai amado, derrama, Pai amado, uma capacitação sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Usa a vida dos meus irmãos com ousadia, com intrepidez, Pai amado, que nós, ao abrirmos a nossa boca, não possa ser a gente falando, mas que o Senhor coloque as palavras que o Senhor quer que a gente fale, em nome de Jesus, meu Deus. Sim, eu creio que é um ano onde o Senhor está expandindo a nossa visão, está nos fazendo enxergar mais longe, como filhos maduros, calcular as coisas, pensar antes de agir, ser guiado pelo seu Espírito Santo, como Romanos 8,14. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos maduros de Deus. Toma o controle da nossa vida. Nós entregamos tudo para o Senhor, e que o seu nome seja para sempre exaltado, adorado e engrandecido, em nome de Jesus, amém? Você recebe essa palavra para o teu coração, dê um forte aplauso para Jesus, que Ele merece.